Vamos então agora tratar um pouco da legislação ambiental aplicada na engenharia civil, da teoria à prática. Ou seja, eu resumi alguns aspectos aqui da lei e o que mais a gente também está usando no dia a dia do engenheiro civil. Então, primeiro, quais são os tipos de projetos, como que faz esses projetos, aonde que a gente faz, por isso tem um outro vídeo aí para vocês dos órgãos públicos, né, mais inerentes aí, que a gente deve ter acesso, conhecer, de repente fazer um estágio, ir até lá, saber, ou até acessar o site também, né, acessando o site, quais são as principais leis, o que mais demanda aí, quais são os principais CONAMAs que a gente se depara, e qual a diferença também entre os projetos urbanos e os rurais. Por exemplo, a gente sabe que no IMASUL também, claro que tem, a gente pode também aprovar projetos urbanos, mas a maior demanda que tem no IMASUL aqui no Parque dos Poderes são os projetos rurais. Um breve histórico do meio ambiente, quando tudo se iniciou, que quando o homem chegou à seguinte conclusão de que os bens, os recursos naturais, porque são bens, né, eles são finitos. Então, por exemplo, iniciou-se em 72 em Estocolmo, na Suécia, onde havia 113 países realmente envolvidos nesse tema da gente cuidar do meio ambiente. Então, a Conferência de Estocolmo, ela foi um marco zero aí no início até da gente tomar posse disso tudo, né? Então saiu de lá uma declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente humano. O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente para gerações presentes e futuras. Então esse é o primeiro documento do direito internacional, reconhecer o direito humano ao meio ambiente de qualidade. Então realmente é um marco no planeta, gente, é um marco no planeta, tá? E o relatório de Brundtland, isso daí, qualquer redação que você for escrever, qualquer tese aí, você tem que realmente mencionar, referenciar, né, o relatório de Brundtland, que é o nosso futuro comum, ou seja, o que a gente vai levar para as nossas gerações futuras. É aí que se começou a falar de sustentabilidade. Então, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades das presentes gerações sem comprometer as necessidades das gerações futuras, o que é muito difícil. Está aí o nosso querido Pantanal com mais de 23% de queimada. Então, isso é muito triste, né? É muito triste, mas a gente tem que ter esses instrumentos legais para proteger o nosso meio ambiente. E vocês, como futuros profissionais aí, vamos ser Green Engineers, né? Então isso é uma discussão incorporada na Constituição Brasileira de 1988 também, tá? Então essa tá aí a primeira-ministra da Noruega, em 1987, Gro Harlem Brundtland, né? Por isso o relatório de Brundtland. A Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, quer dizer, foi um marco também planetário, né? A Conferência das Nações Unidas também no Rio 92, ou a ECO 92, que saiu a nossa Agenda 21 tão famosa, mais de 100 chefes de Estado, tá? Então saiu a Declaração do Rio 92, Agenda 21, Convenção sobre Mudanças do Clima, Convenção sobre a Diversidade Biológica e uma Declaração de Florestas também. Foi muito importante, né? Depois de 20 anos ela foi refeita, mas foi uma breve reflexão aí de que realmente para se mudar algo na história acho que vai mais de 100 anos, né, gente? Porque o ser humano dificinho de lidar, né? Bem dificinho. Então a Agenda 21, ela envolve diretrizes para implementação do desenvolvimento sustentável, tentativa de promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento, ou seja, conciliando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. É onde se fala muito o que, gente? Os 3 pilares da sustentabilidade. Então, os 3 pilares da sustentabilidade saiu daí da Agenda 21. Hoje se fala em um outro também, que é a política. Eu
também incluiria aí, são 4, né? Porque não adianta nada, porque tudo é política. Né? Se a gente não incorporar isso no direito administrativo, direito público, nos políticos principalmente, né? Para ir para frente, porque se não for vontade política também, não vai nada para frente. Mas isso aqui não é minha celeira, não vou discutir sobre isso. Estou falando só o conteúdo para vocês terem essa noção de contextualização histórica. Como que começou tudo isso? Começou do nada? Não, é muito recente ainda. 1970, gente, né? Para se mudar algo aí na história, no mundo, é mais de 100 anos aí. Até o ser humano tá digerindo tudo isso, demora. Então é um documento programático, essa conferência. À época, em 92, o mundo pensava em quais seriam as diretrizes necessárias para o desenvolvimento sustentável no século XXI. Daí a gente fazer uma reflexão também disso tudo, né? Então foi aí que surgiu o termo sustentável. Aí tudo a gente fala sustentável hoje, né? Economia sustentável, eficiência energética. Aqui eu estou falando para vocês da legislação aplicada. A gente está muito com essa sensibilidade dos green builds, né? Ou seja, a própria edificação ali, ela diminui o impacto do meio ambiente. Isso a gente vai falar muito nas outras semanas seguintes, tá? Depois teve o protocolo de Kyoto também, que foi o objetivo de reduzir as emissões dos gases de efeito estufa, né? A meta era reduzir 5% das emissões no ano de 90, entre o período de 2008 e 2012. Vamos refletir aí se realmente houve tudo isso, né? Se atingiu-se essa meta. Imagino que não. E também a conferência sobre a diversidade biológica, que saiu até um decreto aí, né? Que é o mais importante documento sobre biodiversidade. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ratificar essa convenção e objetivos: conservação dessa diversidade, uso sustentável dos recursos biológicos e distribuição justa e equitativa dos benefícios do uso dos recursos genéticos. Então a gente fica muito sensibilizado quando tem alunos nossos aí também fazendo várias pesquisas aí no corredor biológico que a gente tem, eles preocupados com o corredor aí dos animais que passam aí na nossa estrada de Aquidauana para Campo Grande, que é uma estrada que parece um cânion, né? A Serra de Bodoquena, a Serra de Maracaju, a gente tem ali uma natureza belíssima. Esse é uma biodiversidade belíssima aí, né, em Aquidauana. Bem, a Constituição Federal no Brasil, de 88, ela estabeleceu, no capítulo 6 do meio ambiente, que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e, essencialmente, a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É aí onde a gente está vendo o relatório de Brundtland, né? Então, como eu falei, vocês sempre dão uma referenciada nele, que vocês estão bem aí no texto de uma tese, que realmente ele é um marco, né, também para o meio ambiente. No Brasil, a água é considerada um bem público, o ar é um bem público, o subsolo e o solo é um bem público ou privado. Bens e serviços ambientais assemelham-se àquela categoria de coletivos, né? Então, como os bens públicos, os mesmos só podem ser regulamentados pelo poder público. Então, utilizar o meio ambiente e seus recursos naturais no Brasil necessita-se de licenciamento, autorização do poder público. Como eu falei para vocês, vai ser o órgão que é o IMASU que vai expedir para vocês as licenças, né? Primeiro uma licença provisória de instalação e de operação. Então você faz todo o protocolo, que eu vou mostrar para vocês na outra videoaula aí do site. Vocês fazem todo o protocolo do projeto. O engenheiro civil nesse momento, ele está elaborando os projetos das edificações. Tem mais coisas aí também que a gente dá para assinar dentro desses projetos, né? Sempre vai ser uma equipe multidisciplinar, um engenheiro agrônomo, uma bióloga para levantar todas as espécies nativas, né? Fauna, flora, que sempre vai ter um memorial descritivo aí bom, né? E muitas pranchas aí, né, gente? Então, é um serviço bem legal mesmo, esses projetos. O desafio é como conciliar esses conceitos econômicos e ambientais em um único modelo. Então, quais são as ferramentas? As políticas ambientais e as normas internacionais também relacionadas à gestão do meio ambiente.
Por meio da Lei Federal 6938 de 81, na época da Eco Rio 92, que foi um pouco anterior, tem essa Política Nacional do Meio Ambiente. Então, o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas suas formas. Por meio da lei, estabeleceu-se a PNMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, os princípios, objetivos, diretrizes e os instrumentos pelos quais a política é colocada em prática. Os princípios estão aí, eu vou deixar esse material para vocês, os objetivos, diretrizes e os instrumentos, estabelecimentos de padrões de qualidade. É o zoneamento ambiental, avaliação dos impactos ambientais por meio do estudo de impacto ambiental e os relatórios, né, e aí a RIMA, o licenciamento e revisão, criação de espaços territoriais, Sistema Nacional, Cadastro Técnico, né, relatório de qualidade de meio ambiente. E tudo isso, gente, há uma hierarquia lá em Brasília. Primeiro um órgão superior, que é o Conselho do Governo, que é o CISNAMA. O mais importante aqui para nós, dentre eles, é o CONAMA, que são o Conselho Nacional do Meio Ambiente. CONAMA 1, CONAMA 2, CONAMA 3, tem muita coisa aí, né? O CONAMA 1 é o mais importante. O CISNAMA parte de ser um órgão superior, que é um aconselhamento do governo. Aí vem um CONAMA, que é o que a gente precisa saber mesmo, que estabelece normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente. É como se fosse para nós as normas técnicas, só que isso daí são os critérios técnicos, mas dentro de um conselho nacional, também federal. Então a gente tem que estar seguindo e atendendo os CONAMAs. Então ele delibera sob forma de resoluções, proposições, recomendações, né? Dentro dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. As resoluções CONAMA diz respeito às áreas protegidas, biomas, gestão de espécie, fauna e flora. E como exemplo, qualidade da água, resíduos sólidos, qualidade do ar e também o IBAMA também obedece, né, o meio ambiente, as principais atribuições do IBAMA. E nós vamos entrar também o IBAMA também fiscaliza muita coisa, monitoramento ambiental, e também vão ver o IMASU, gente. Olha um exemplo aí do IBAMA, né? Ele apreende madeira ilegal no Sudeste. A Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA também resgata os animais. Esse daí é uma apreensão de pescado, né? Sem origem legal no Paraná. O arcabouço legal que diz respeito a nós, as nossas atuações, é o Código Florestal, que ele foi reeditado, revisado, né? Porque ele é muito antigo, ele é de 34, então ele foi revisado agora em 2012. Infelizmente, né? Não atendeu a todos. Eles não achei muita coisa aí das áreas de proteção, né? Infelizmente. O Código das Águas, também de 34, Lei do Patrimônio Cultural, Código das Águas, Lei da Fauna, Lei das Atividades Nucleares e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que trata para nós aí, né, gente, que todos os municípios têm que ter o zoneamento urbano dentro do plano diretor, tá? Lei do Zoneamento Industrial, que é as áreas críticas de poluição, Lei da PNMA, a proteção ambiental, gerenciamento costeiro, agrotóxicos, Lei de criação do IBAMA, dos crimes ambientais, Lei das Águas, saneamento básico, Lei do uso do solo, arcabouço legal esfera federal, recursos hídricos, saneamento básico e resíduos sólidos, que é o que nós devemos estar atentos agora, essa Lei 12.305, que é o programa. Então toda obra pública tem que estar fazendo esse programa de geração de resíduos, né? Para onde que vai o descarte da obra, se ela vai ser reaproveitada, né? Lembrando aí que temos muitas pesquisas aí nessa área, com reaproveitamento dos resíduos aí dessas mineradoras que tem lá perto de terrenos.